Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que permitir, abrir o coração. Liturgia de 9 de novembro de 2021, terça-feira. É a solenidade da Basílica do Latrão. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o glória, o creio, o prefácio da dedicação e o ofício da festa. Antífona da entrada. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, de junto de Deus, ornada como a noiva que se preparou para o seu noivo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, oração do dia. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Vamos à primeira leitura, é a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos do 1º ao 2º, 8º ao 9º e o 12. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados crescerá toda espécie de árvores frutíferas, suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, ao Salmo 46, versículos do 2º ao 3º, 5º ao 6º, 8º ao 9º, refrão é o 5º. Os braços de um rio vêm fazer alegria à cidade de Deus, a moradia do Altíssimo. Repitamos. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a moradia do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a moradia do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a moradia do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a moradia do Altíssimo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria
a cidade de Deus, a moradia do Altíssimo. Repitamos: os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a moradia do Altíssimo. Aclamação ao Santo Evangelho com um texto da segunda epístola de São Paulo, aliás, com um texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 16. Me parece que é esse livro. Aclamação ao Santo Evangelho, então. Aleluia, 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 aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. Deixa eu ver se tenho aqui 2 reflexões, porque quanto mais reflexões, melhor, não é? Eu acho importante trazer várias reflexões, porque nós temos que raciocinar a respeito do que foi dito na palavra. Olha, uma delas é do dia a dia com o Evangelho 2016. A Basílica de Latrão é a catedral da Diocese de Roma, cujo bispo é o Papa. É considerada a igreja-mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo. Chama-se Lateranense, porque originalmente foi construída no terreno da família dos Plausi Laterani, na colina Célio. Foi o Papa Melquíades, que viveu entre 311 e 314, que governou, melhor dizendo, entre 311 e 314, que construiu a Basílica e a dedicou ao Santíssimo Salvador. É chamada comumente Basílica de São João de Latrão, porque São João Batista foi escolhido como seu segundo titular, o patrono. Depois foi acrescentado outro titular, São João Evangelista. Celebrar a dedicação da Catedral do Bispo de Roma é recordar o Senhor Jesus, que instituiu a Igreja para reunir na unidade, sob o pastoreio de Pedro e de seus sucessores, os filhos de Deus dispersos. Somos pedras vivas da Igreja. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A casa de meu pai, João capítulo 2, versículos de 13 a 22. A palavra casa, entre aspas, é uma nota musical rica de harmônicos.
Lembra o lar paterno, alude à terra prometida, recorda o paraíso perdido, o próprio planeta que nos foi dado como ninho. No caso de Jesus, as ressonâncias são ainda mais fortes. Afinal, ao se encarnar, ele saíra da casa do Pai, vindo estender sua tenda entre os homens. Um dia, reencontrado após 3 dias de procura, o jovem Jesus interpela Maria e José. Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar na casa de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Ele se referia ao templo de Jerusalém, o único lugar da terra onde Yahvé habitava, segundo a mentalidade dos judeus. Por isso mesmo, todos os anos atravessavam mares e desertos para ali adorar o Senhor. No Evangelho, Jesus chega ao templo e vê com desgosto que o pátio fora transformado em feira, onde vendiam os animais a serem sacrificados como vítimas cultuais. O mesmo comércio aglomerava os cambistas que trocavam moedas para os fiéis provenientes do estrangeiro. Um ambiente de ruídos, mau cheiro, cacofonia, movido por lucro e cobiça, nada que dirigisse os corações para o Pai Celeste. É quando se manifesta em Jesus o zelo pela tua casa. Com um chicote improvisado de cordas, enxota os animais e derruba as bancadas dos cambistas, provocando revolta e contestações. Como sinal de sua autoridade, Jesus fala de um templo, o seu próprio corpo, a ser reconstruído pela ressurreição, 3 dias após a sua destruição, pela morte. Sim, muito mais do que no edifício do templo, Deus habitava em Jesus Cristo. Hoje, muito mais que em nossas igrejas, Deus habita no coração dos homens, na menininha deficiente, no embrião que pretendem transformar em matéria-prima de pesquisa genética. A igreja sabe disso. Daí sua firme posição em defesa da vida, pois de nada nos adianta adorar a Deus nos templos de pedra, se não somos capazes de reconhecer a sua presença em templos humanos. Criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano não pode ser objeto de lucro e de comércio. Seu coração é o verdadeiro templo onde Deus quer habitar. Já no mundo neopagão, os homens são pesados e medidos. As mulheres têm um preço. Órgãos para transplante são objeto de contrabando. Nada é sagrado. E nós, ainda somos sagrados para Deus? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Antes de modelar-te no seio de tua mãe, eu te consagrei. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Agora vamos ao santo do dia. Além dessa dedicação à igreja, onde é a sede do Vaticano, nós temos um santo comemorado no dia 9. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade para evangelização entrando no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 9 de novembro é dia de Santo Orestes. Orestes é um nome de origem rude. Significa o homem da montanha. No cristianismo tivemos um santo com este nome que deixou suas marcas na história por meio do martírio. No livro dos santos da igreja só encontramos um com este nome. Alguns mosteiros importantes foram dedicados a ele, como o da Capadócia no século IV. A tradição relata sua vida, começando pelo ponto culminante, a morte pelo testemunho da fé. A fé cristã sempre foi marcada ao longo dos séculos pelos sacrifícios de seus seguidores, iniciados com a crucificação pela paixão de Jesus Cristo. Orestes
Foi mais um desses mártires. Provavelmente morreu na última perseguição aos cristãos decretada pelos romanos. Temos uma narração milenar, vinda da Capadócia, que nos coloca Orestes como um médico, acusado de incitar o povo contra a idolatria. Um médico, de fato, pode exercer influência sobre o ânimo dos doentes que estão necessitados de ajuda material, mas que também precisam de conforto espiritual. Durante o julgamento público, ele clamou que o céu lhe concedesse um prodígio capaz de cair sobre o povo que queria trair a verdade do cristianismo. Daí a tradição diz que as imagens dos templos pagãos e as colunas ruíram imediatamente. Reflexão. Deus manifesta seu amor pelas criaturas através da simplicidade das pessoas. No coração dos pequeninos, o amor de Deus é mais transparente. Peçamos ao Pai do céu que venha ficar conosco todos os dias da nossa vida e que nos cubra sempre com suas bênçãos paternais, fazendo de nós pessoas simples e amorosas com os mais necessitados. Oração, rezemos. Santo Orestes, amigo dos pobres e defensor da fé, cumulai seus fiéis devotos com graças e esperança. Possamos encontrar em vós a imagem viva da Trindade e que sejamos nós mesmos os grandes animadores da fé e da alegria entre os mais necessitados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus, é do dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa. A pronúncia é diferente, mas o significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. É a segunda volta de Jesus. Um dia Ele voltará e só nos pede uma coisa: arrependimento dos nossos pecados para conseguirmos acesso à vida eterna. Jesus vai nos julgar e Ele quer o nosso arrependimento.